Quem foi Lilith, deusa, demônio, a primeira mulher de Adão? A história de Lilith teve origem na Babilônia e foi posteriormente incorporada à tradição judaica. No folclore judaico, Lilith é frequentemente retratada como um tipo de demônio feminino. A primeira menção conhecida de Lilith remonta aos Sumérios por volta de 3000 a.C., em um registro chamado de O Poema Lilitu. Na Babilônia, Lilith era reverenciada como uma deusa, e é provável que os elementos da sua história tenham sido assimilados pela cultura judaica durante o período de exílio dos judeus na Babilônia. Nos textos babilônicos, Lilith era associada como a prostituta do templo de Star, sendo retratada como um demônio feminino que seduzia e levava à queda dos homens. Como deusa, Lilith era vinculada à lua, ao adultério, ao aborto e a doenças sexualmente transmissíveis. Embora haja evidências da influência da cultura babilônica sobre o povo de Israel, não encontramos registros da existência de Lilith na Bíblia. A figura de Lilith foi incorporada ao folclore judaico em uma fase mais tardia, durante a Idade Média. Sua fama atual deve muito à produção de livros de ficção, desenhos e filmes, o que contribuiu para a confusão em torno de sua história. A história de Lilith. A narrativa de Lilith possui raízes antigas, tendo surgido na Babilônia antes de ser incorporada à tradição judaica. Na mitologia judaica, Lilith é frequentemente retratada como uma figura demoníaca de caráter feminino. Sua primeira menção remonta aos Sumérios por volta de 3000 a.C., documentada no poema conhecido como Lilitu. Na Babilônia, Lilith era venerada como uma deusa, e é provável que sua influência tenha se espalhado para a cultura judaica durante o período de exílio dos judeus na Babilônia. De acordo com os textos babilônicos, Lilith era identificada como a prostituta do templo de Star, desempenhando o papel de um demônio feminino que seduzia os homens, levando-os à perdição. Como deusa, Lilith estava associada à lua, ao adultério, ao aborto e a doenças sexualmente transmissíveis. Embora haja indícios da influência da cultura babilônica sobre a cultura israelita, não encontramos registros da existência de Lilith na Bíblia. Lilith foi integrada ao folclore judaico em uma fase posterior, durante a Idade Média. No entanto, é importante notar que a figura de Lilith ganhou destaque nos tempos atuais principalmente por meio da produção literária, animações e filmes, o que tornou sua história ainda mais complexa. A versão mais detalhada da história de Lilith pode ser encontrada no Alfabeto de Ben Sira, uma sátira medieval que apresenta elementos humorísticos, além de cenas controversas. Nessa narrativa, Lilith é descrita como a primeira mulher do mundo, precedendo Eva como a companheira de Adão. Ela teria sido criada da mesma forma que Adão, a partir do pó da terra. Entretanto, após um desentendimento com Adão sobre sua posição durante o ato sexual, Lilith supostamente pronunciou o nome de Deus em vão e deixou o jardim do Éden, recusando-se a voltar. Deus enviou 3 anjos para tentar trazê-la de volta, mas ela permaneceu irredutível. Como punição, Lilith teria sido condenada a gerar 100 abortos por dia e se transformou em uma espécie de demônio associado ao Mar Vermelho. A história varia em diferentes versões, algumas das quais afirmam que Lilith se tornou a esposa de Lúcifer ou Samael. Vale ressaltar que a história de Lilith é frequentemente usada como um símbolo no movimento feminista para destacar questões relacionadas aos direitos das mulheres e ao combate ao machismo. No entanto, é importante enfatizar que essa narrativa é considerada ficção medieval com influências da comédia grega, e sua veracidade não é estabelecida. Lilith, Adão e a Bíblia. Lilith não foi a primeira mulher de Adão, e essa interpretação se baseia em uma análise equivocada do texto bíblico. Alguns argumentam que Gênesis capítulo 1, versículo 17, que afirma que o Deus criou o homem e a mulher, precede a menção de Eva em Gênesis 2, sugerindo a existência de uma mulher anterior a Eva. Outro ponto levantado é a reação de Adão ao ver Eva, dizendo esta, sim, é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Ela será chamada mulher, porque do homem foi tirada, ó Gênesis capítulo 2 versículo 23, o que é interpretado por alguns como uma referência a outra mulher anterior. No entanto, essa interpretação se deve a uma leitura descontextualizada dos textos bíblicos.
O livro de Gênesis começa com o relato geral da criação do homem e da mulher, e o capítulo 2 detalha a criação de Adão e Eva. Não se trata de o homem e Adão ou nem de a mulher e Eva, ou na verdade, eles são a mesma pessoa, sendo chamados de Adão e Eva. Eva só recebe esse nome no capítulo 3, o que confirma que se trata da mesma mulher desde o início. Quando Adão diz o esta assim, ele está simplesmente reconhecendo que Eva é da mesma espécie que ele, criada da mesma forma e com a mesma aparência. Outra tentativa de associar Lilith à história de Gênesis vem de uma crença islâmica que a identifica como a serpente que enganou Eva. No entanto, a Bíblia estabelece claramente, em Apocalipse capítulo 12 versículo 9, que a serpente é o diabo ou Satanás, não Lilith, dele é a antiga serpente chamada diabo ou Satanás, que engana o mundo todo. A única referência à palavra Lilith aparece em Isaías capítulo 34 versículo 14, na versão hebraica da Bíblia. No entanto, Isaías 34 foi escrito antes do exílio dos judeus na Babilônia, portanto, não há influência da figura de Lilith, e o Lilith não se refere a um nome próprio. No texto original, o termo criaturas noturnas ou em hebraico é traduzido como Lilith, que significa o noturna ou o noite. O contexto é simbólico, referindo-se a animais selvagens como hienas, bodes e corujas, e não a deuses ou demônios. Essa confusão é semelhante ao caso de Lúcifer, mencionado em Isaías, onde a tradução original significa o estrela da manhã, e a Bíblia não faz referência à sua existência como um anjo caído. Assim, não podemos afirmar que Lilith seja um demônio feminino, já que a Bíblia não menciona a sua existência. Declarar Lilith como um demônio é assumir sua existência, o que a Bíblia não faz. Desmistificando Lilith através da Bíblia. Na Bíblia, Deus criou o homem e a mulher semelhantes um ao outro, para cooperarem entre si, não para competirem. Veja algumas referências bíblicas que desmistificam a existência de Lilith. A Bíblia não cita Lilith em Gênesis, tampouco a existência de uma mulher anterior a Eva. Em Gênesis capítulo 1 versículo 27 fala quando o homem e a mulher foram criados. Já em Gênesis 2 descreve como Adão e a mulher foram criados. A Bíblia afirma que serpente que enganou a mulher foi o diabo, não Lilith, Apocalipse capítulo 12 versículo 9. A mulher não tinha nome. Adão a chamou de Eva depois que comeu o fruto proibido, e Gênesis capítulo 3 versículo 20. Isaías 34 cita a figura de animais selvagens, não de demônios ou pessoas. A tradução ou criaturas noturnas ou não é nome o próprio Lilith, assim como o estrela da manhã ou não é o nome próprio o Lúcifer. Obrigada por assistir. Não esqueça de deixar seu like e compartilhar este vídeo. Para mais vídeos como esse, inscreva-se no nosso canal.